Em primeiro lugar, a minha saudação a cada um de vocês. Hoje é sábado, dia 23, então estamos quase na véspera de Natal. Espero que esteja tudo preparado na casa de cada um. E aqui, pelos estúdios Fora de Curva, é dia de mais um resumão semanal, então vamos lá para o trabalho, gente. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde fazemos as previsões ou perspectivas, cenários dos principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana que está se encerrando hoje, nós trabalhamos também com uma medida do Ministério de Minas e Energia que visa aumentar a eficiência energética dos aparelhos eletrodomésticos aqui do Brasil. Principal atingido, geladeiras, refrigeradores, que a partir da semana que vem só vão poder ser produzidas nas suas versões de maior custo, mais caras, exatamente por terem maior eficiência energética. Então o que vai acontecer para o consumidor? Simplesmente um refrigerador que custava um pouco menos de R$ 2.000 vai passar a ter um preço mínimo por volta de 5 a 4 mil bagarotes. Fonte essa da informação é a Eletros, que é a Associação dos Produtores da Indústria Eletroeletrônica. O governo falou que esse dado é um pouco enviesado, que não vai aumentar tanto o preço, mas eu acredito que a Eletros saiba muito bem do que esteja falando. Gente, eficiência energética, claro, é importantíssimo, mas não pode impactar tanto no bolso dos brasileiros assim, especialmente os de menor renda. Existem outras saídas, existe um gradualismo eventual para que a indústria consiga a produtividade necessária para produzir esses motores com maior eficiência energética a um preço menor. Então, decisões assoberbadas sempre acabam em confusão. Na terça-feira, a nossa abordagem foi dedicada realmente a colocar um balde de água fria no entusiasmo de vários veículos de imprensa que requentaram um relatório feito em outubro pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, colocando o Brasil como a nona maior economia do mundo, ultrapassando Rússia e Canadá. E aí eu expliquei que a coisa não era bem assim. A economia brasileira não cresceu, não gerou tanta riqueza a mais a ponto de ultrapassar essas duas nações. A questão, sim, foi um crescimento um pouquinho maior. O Brasil, segundo o FMI, que eu discordo, já abordei isso no outro dia, vai crescer em torno de 3,1%, o Canadá 1,5% e a Rússia 2,5%. A questão é a seguinte, não é por conta do crescimento do PIB que o Brasil está ultrapassando esses países em termos de produto interno bruto convertido para dólar. A questão é a própria conversão do dólar. Agora, em 2023, o real, a nossa moeda, se valorizou frente à moeda norte-americana em torno de 13,5% a 4% expectativa de fechamento do ano. Já o dólar canadense se desvalorizou em torno de 4,5% e o rublo russo simplesmente teve uma queda de 30%. E aí, quando eles pegam a moeda dos países e convertem para dólar, evidentemente vai dar um efeito, que a gente chama de efeito cambial, que vai majorar a valorização do PIB brasileiro contabilmente e minimizar ou desvalorizar os canadenses e russos. Só isso, é só uma questão contábil. Não que o nosso país esteja vivendo agora uma arrancada de desenvolvimento, muito antes, pelo contrário. Os últimos indicadores nos transmitem exatamente o contrário. Um arrefecimento muito forte rumo à recessão aqui do nosso país, lamentável. E na quarta-feira tivemos 3 assuntos de destaque. O primeiro foi exatamente o PIB brasileiro. O Banco Central, com algum atraso, liberou a informação do IBCBR, que é prévia do Produto Interno Bruto Brasileiro, de outubro. O resultado foi uma queda de 0,04% em relação a setembro e uma forte desaceleração na comparação com outubro do ano passado em 12 meses. Segundo essa informação do Banco Central, o crescimento anualizado do nosso PIB já está na casa de 2,17% e caindo, seguramente fechando dezembro por essa medida, que é uma medida paralela à do IBGE, a de Produto Interno Bruto, nós vamos fechar o ano de 2023 abaixo de 2% de crescimento, e isso pode melar aquela estimativa do FMI que colocou o Brasil também
não só pelo crescimento, mas pela questão cambial, como eu falei antes, na nona posição dentre os países com maior PIB do mundo. Depois eu conversei a respeito de duas decisões do Supremo Tribunal Federal impondo um aumento da despesa pública. A primeira foi a liberação do pagamento de precatórios, sem que isso afete o déficit primário, pelo menos o acordo de déficit primário com o Congresso Nacional, mas o déficit ainda existe, o dinheiro vai irrigar a economia e vai causar inflação. E, em segundo lugar, uma decisão monocrática do Supremo fez com que uma pendenga existente desde 2006 fosse favorável aos juízes federais, que vão receber agora, no final desse ano, uma bagatela ou mimo de algo em torno de R$ 1 bilhão para essa classe, de maneira que eu pessoalmente considero injustificada, injusta. E finalmente foi liberada uma portaria do Ministério de Minas e Energia, dando conta que o nosso óleo diesel, a partir do início do ano que vem, a partir do início de 2024, vai ter mais 2% de biodiesel. Aí eu fiz a minha análise, não é minha análise, na verdade repliquei a análise de especialistas, colocando que esse tal do biodiesel é um verdadeiro veneno para o motor. Além de encarecer o óleo diesel como um todo, parece que a alta vai ser em torno de 35 centavos, e exatamente é o que nós não estamos precisando nesse momento, o biodiesel gera muita borra, muita impureza, acaba entupindo bicos injetores, aumentando o custo de manutenção do motor, além de fazer o carro, o veículo movido a esse combustível gastar mais. É mais uma vez um atentado que está sendo feito contra a sociedade brasileira para beneficiar uma elite que produz esse tipo de combustível. Eu acho que nem é combustível, deve ser mais soja suja mesmo. Na quinta-feira eu comecei o Fora de Curva falando a respeito de uma avaliação do próprio Banco Central do Brasil, através do relatório trimestral de inflação, que projeta que o Produto Interno Bruto brasileiro aqui de 2023 deve crescer em torno de 3,1%. Ao mesmo tempo, eles divulgaram no dia anterior, ou seja, quarta-feira, o dado do IBC-BR, do PIB brasileiro de outubro, e também anualizado, ou seja, em 12 meses, dando conta que essa riqueza, que a riqueza nacional, estava crescendo na ordem de 2,17% e caindo. Explorei essas contradições e peguei dados laterais para ver quais das duas versões do Banco Central tinha mais chance de estar correta. Uma informação importante nesse caso é a arrecadação de impostos federais, que em termos reais caiu, se não me engano, 0,6% e mostra uma economia, sim, em descenso em outubro e também no acumulado do ano. O outro dado veio da Associação Comercial de São Paulo, não é um dado formal, mas uma pesquisa de perspectivas, dando conta que a maior parte dos consumidores, a maior parte das famílias, agora, para o Natal de 2023, pretende fazer menos compras do que o ano passado, e isso reflete o quê? Confiança do consumidor e expectativas de dezembro fechar com um movimento, não só do varejo, mas também serviços, menor do que o mesmo período do ano passado, impulsionando o PIB brasileiro ainda mais para baixo. Então a minha conclusão foi que o BCBR merece muito mais credibilidade do que o relatório trimestral de inflação, fazendo-me concluir que, por essa metodologia, a verdade parece ser que o nosso PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, vai fechar 2023 com um crescimento sim, mas abaixo de 2%. E fechando a semana, na sexta-feira, trabalhamos em 3 assuntos, mas antes de eu relatar eles, resumir eles para vocês, não esqueça do like, do compartilhamento, e aqueles que assistem o Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Bom, gente, o primeiro assunto que nós tratamos ontem, na sexta-feira, foi uma decisão do Conselho Monetário Nacional de limitar os juros do rotativo do cartão de crédito ao mesmo valor da dívida. Ou seja, se você tem uma dívida no cartão de R$ 100, não paga ela, coloca no rotativo, não podem cobrar mais do que R$ 100 adicionais, dobra o valor. Nós sabemos que a taxa de juros desses rotativos atualmente anda em torno de 400%, que é realmente um absurdo. A minha crítica foi a seguinte: não se controla mercado intervindo nele, tem que ser livre. Se querem realmente reduzir a taxa de juros dos rotativos, que realmente aqui no Brasil é a maior do mundo,
tem outras medidas mais consequentes e funcionais. A primeira é maior desregulamentação do setor dos bancos, permitindo que mais empresas do gênero operem no varejo. Depois também podemos envolver nesse mesmo escopo de argumentos os impostos sobre financiamento e talvez o elemento mais importante para fazer os juros internos caírem do relativo é simplesmente acabar com uma coisa que eventualmente pode beneficiar as pessoas, mas acaba penalizando no custo do crédito, que é praticamente o perdão das dívidas não pagas nos cartões de crédito depois de 5 anos que elas foram geradas. Isso acontece porque depois de meia década de gerada dívida não paga, os devedores têm sua fichinha limpa, podem partir para novos financiamentos. E dentro dos algoritmos dos bancos, dos operadores de cartão, eles colocam um rotativo mais elevado até para pagar o custeio disso que eles chamam de calote de dívida. Então, eliminando esse perdão da dívida, certamente o risco da operação diminui, fazendo com que, evidentemente, o custo financeiro caia para o consumidor. Depois eu também dei um puxão de orelha nos bancos. O que eles estão fazendo? Através da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, eles estão implicando com aquelas maquininhas que a gente passa para fazer compra nas lojas, porque, segundo eles, esse serviço estaria incluindo operações de crédito. Na verdade, o que acontece? As maquininhas são um meio de pagamento mais barato, especialmente para o lojista que sabe quanto vai pagar e tem um desconto menor do seu faturamento por conta da prestação de serviços, e os bancos, os 5 grandes bancos brasileiros, não estão gostando dessa concorrência, que é tudo que a gente precisa no setor financeiro do país. Eu dei todo o meu apoio ao pessoal das maquininhas. E finalmente, para encerrar o vídeo de ontem, encerrando agora também o Fora de Curva, eu comentei a respeito de uma técnica desenvolvida no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, que está usando inteligência, aliás, usou inteligência artificial para descobrir uma nova fórmula de superantibióticos que tenham eficácia no combate às chamadas superbactérias. Isso é um super avanço na medicina, vai salvar a vida de muita gente, especialmente de infecção hospitalar, pelo que eu falei com alguns médicos, e temos então uma excelente novidade em termos de longevidade humana para comemorar neste finalzinho de 2023. Gente, o vídeo era esse, desejo a cada um de vocês que está me assistindo um excelente Natal, feliz Ano Novo vou desejar semana que vem, e que todos os seus desejos de Papai Noel ou de realizações realmente se tornem materiais a partir desse momento, a partir especialmente da virada do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Muita paz, muito amor e especialmente no nosso caso do Brasil, muita disposição, muito ânimo para enfrentar e vencer o que vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano. Não esqueçam então do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Um abraço a cada um de vocês, até breve, de novo um Feliz Natal, tchau pessoal!